Olá, estamos começando o nosso programa Atitude. Queremos que você ligue para alguém, para um amigo seu, porque ele será edificado juntamente com você, comigo. Juntos, Atitude está começando. Vocês irão conhecer agora um jovem, um artista, cartunista. Olha que legal, Felipe Soares, um artista que usa o seu talento para glorificar o nome de Jesus. Acompanhe. O programa Atitude recebeu a visita do artista plástico Felipe Soares. Ele falou um pouquinho da sua arte e fez uma brincadeira com o pastor Jorge Linhares. Assistam. Meu nome é Felipe Anacleto Soares, já tem 14 anos que eu sou evangélico. Eu tinha 12 anos mais ou menos, de idade, e aí foi o primeiro encontro mesmo que eu tive com Jesus, onde eu comecei a ir para a igreja e até então eu só reclamava, achava que era uma coisa careta, como muita gente já veio e pensa assim, E aí eu comecei a ir na igreja e gostei muito daquilo ali que eu vi e a partir desse momento fui me firmando cada vez mais. Olha, é a minha inspiração, Em primeiro lugar vem de Deus. Eu sei que sem Deus, com as limitações que eu tenho, não conseguiria talvez expressar alguma coisa através dos meus desenhos. Uma nova possibilidade, e tudo. Por exemplo, tem muita gente que, eu quero ser músico, então, cantar é o foco, ainda mais nesse meio evangélico, e tudo. Mas quando se chega com algo diferente, eu acho que chama a atenção das pessoas, E é uma forma de estar, adorando a Deus, até com desenho mesmo. Olha, eu tinha 7 anos de idade, Foi quando eu comecei a dedicar ao desenho, E eu fazia desenhos de mangá, Era o que eu gostava, caminhões e tudo. Com a influência do meu pai, que sempre me incentivou nessa questão de desenho. E a partir daí eu comecei a dedicar, Com 14 anos de idade eu já trabalhava com desenho ali, pegava encomendas e tudo, Mas no princípio foi mais ou menos com 7 anos de idade. Olha, eu comecei a tocar com 12 anos de idade, mas sempre foi uma questão assim, até de hobby mesmo. Depois de um tempo, eu comecei a levar isso mais a sério, Comecei a fazer algumas composições e tudo, E hoje, assim, a minha banda já tem 7 anos que existe. Passou algumas formações, diferentes, e hoje é um momento que a gente tá se preparando para fazer uma coisa legal, Uma coisa assim que a gente sempre prezou fazer uma coisa assim que fosse ficar marcado, Nós procuramos gravar o nosso CD num dos melhores lugares, assim, isso de acordo com a nossa condição mesmo, mas que pudesse assim estar fazendo o melhor, para Deus, assim. E agora a gente pretende, no próximo ano, lançar o nosso CD, primeiro trabalho da banda, E a gente está com uma expectativa muito boa. Pois é, hoje, por exemplo, eu trabalho em algumas escolas, E eu até percebo em alguns alunos a falta de fazer essas coisas com excelência, sabe? Eu vejo muitas crianças com sonhos frustrados, Então é muito comum chegar numa sala e ter gente que não dá valor nenhum ao desenho, à música, Que eu também trabalho com isso nas escolas. E quando a gente mostra uma nova possibilidade para essas crianças, a gente abre um leque, para que eles possam estar fazendo algumas coisas diferentes, E eles percebem que tem condições de fazer aquilo. Então essa questão de excelência, eu acho que está diretamente relacionado à boa vontade que eu tenho para fazer as coisas, sabe? Tenho muito boa vontade. Tudo que eu pego para fazer, eu faço com boa vontade. Então é mais voltado para isso mesmo. Com certeza.
com toda certeza. Eu presenciei uma situação que eu fiquei emocionado no dia, trabalhando numa escola, num lugar bem difícil, num aglomerado. Entrou um menino na sala e ele era o mais agitado da sala. Aí, e tal, de repente, ele começou a participar da aula, não diretamente assim, no cantinho dele, mas depois ele começou a se envolver, mais atividade de musicalização mesmo, né? Começou a se envolver, mas eu percebi que era uma pessoa muito vazia. Só de olhar para ele eu percebia isso, né? Depois disso, ele chegou perto de mim e falou assim: Felipe, eu queria que você fosse meu pai. E foi uma coisa que tocou muito em mim, sabe? Foi uma coisa marcante, um dos momentos mais marcantes nessa questão das escolas, assim. E aí, depois quando eu fui saber a história dele, ele era um menino que perdeu o pai quando era mais novo ainda e na frente dele, né? Mataram o pai na frente dele. E eu vi ali que ele, na música, ele se encontrou, sabe? Ele começou a ver uma coisa diferente. A música, de alguma forma, tocou na vida dele. Então, isso aí, a gente pode perceber que tem uma esperança, né? Mesmo apesar da frustração que ele teve, né, de ter perdido o pai dele tão novo assim, eu achei isso muito interessante. Isso aí me estimulou a trabalhar mais ainda, essa questão, assim, sabe, nas escolas. Pois é, eu até quis explorar isso, sabe? A minha intenção era justamente essa. Eu não vi que no meio gospel assim, tinha muita gente que fazia, até não conheço nenhum, né, que faça isso, em festas, eventos. Eu comecei a fazer caricaturas em festas. No início até eu comecei a pedir. No início eu comecei a pedir para desenhar nas festas e tudo. Naturalmente, depois o pessoal foi gostando daquilo ali, a aceitação foi muito boa. E com isso o pessoal começou a me convidar para as festas, né? Aí depois do balaio mesmo que teve uma projeção melhor, né? As pessoas entravam no meu site, mandavam para mim as fotos para fazer caricaturas para casamento, convidava assim para ir nas festas, né? Fazendo essas caricaturas. E a partir do balaio que teve uma projeção maior. Aí, pastor Jorge, passei aqui na Atitude, fiz uma caricatura pro senhor. Espero que o senhor goste. Amaral Musical. Instrumentos musicais. Equipamentos para estúdio. Montamos toda a estrutura para a sonorização de sua igreja e estúdio. Nossos vendedores são especializados para executar o seu projeto conforme a sua necessidade. Transparência e confiabilidade só na Amaral Musical. Avenida João César de Oliveira, 2600, Eldorado. 3391-2947. Bless Interiores. Qualidade. Sofisticação. Mude a sua sala, monte a sua casa com todo o requinte que você merece. Atendimento personalizado e os preços são nosso maior diferencial. Aqui, o importante é o seu conforto e não perder nenhuma venda. Converse com a nossa gerente. Bless Interiores, Rua José Rodrigues Pereira, 843, Buritis. Telefone 3378-1465. Para almoçar com a família, comemorar ou marcar com a turma depois do trabalho, o Chico da Carne é a melhor opção. Com excelência no preparo das carnes e no atendimento aos clientes, hoje faz parte da história de BH. Venha curtir um ambiente descontraído com toda a estrutura para você e sua família se sentirem à vontade e saborearem as delícias do Chico da Carne. Chico da Carne, tá todo mundo aqui.
Santa Inês, Barro Preto e Cidade Nova. A capital mineira recebeu neste mês o 7º Festival Internacional de Quadrinhos, o FIC, que acontece a cada 2 anos. O evento é considerado o maior da América Latina e a cada edição, um artista é homenageado e também um país que se destaca nessa arte. O Festival Internacional de Quadrinho já está na sua 7ª edição, acontece desde 1999, então a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte traz mais uma vez esse evento para a cidade. São muitas atrações, mais de 70 convidados nacionais e internacionais, mais de 40 oficinas, mais de 10 exposições, além de lançamento de livros e revistas de quadrinhos. Por que foi escolhida a Coreia? Porque a cada edição a gente escolhe um país importante nos quadrinhos. A Coreia tem uma tradição de quadrinhos e é uma maneira de a gente estreitar também uma ponte cultural entre Coreia e o Brasil, tendo o quadrinho como, né, essa atração principal. Eu sempre desenhei desde criança, né? E eu sempre gostei de revista em quadrinhos. Na verdade, eu me alfabetizei lendo quadrinhos. Eu lendo Turma da Mônica, Calvin e Haroldo, então eu sempre procurei ir para esse caminho. Desde os 15 anos, mais ou menos, que eu trabalho com desenho. Mas eu comecei trabalhando com ilustração, desenho para publicidade, esse tipo de coisa, enquanto eu procurava me envolver com quadrinhos. De uns 7 anos para cá, eu encontrei com a pessoa que é minha agente, e mandei teste para as editoras americanas e acabei conseguindo entrar e estou nesse caminho até hoje. E o que você está achando do mercado coreano, essa explosão no mercado coreano? Já era esperado, né? Eles têm uma produção gigantesca de quadrinhos. Tanto eles quanto o Japão, os Estados Unidos são os maiores produtores de quadrinhos que a gente tem notícia, assim. E é uma coisa que cai bem no gosto do público brasileiro, que já gosta de mangá. Então já era uma coisa mais ou menos esperada, assim. O seu público é acima de 12 anos? Sim. Eu trabalho com o mercado de super-heróis dos Estados Unidos e já é para adolescente de 15 anos até homens de 30, 40 anos. Nós estávamos conversando que o público masculino ainda é a maioria, mas nós estamos vendo aí garotas, vendo você que é esposa do Ike, fala um pouquinho sobre isso. As pessoas acham que ser esposa de desenhista, namorada de desenhista, que o desenho é um trabalho diferente, que ele está fazendo só o que ele gosta, e não é bem assim, é um trabalho como outro qualquer. Ele tem horário para começar, horário para terminar, prazo para entregar, muitas vezes ele tem que desenhar sábado, domingo, feriado, então a gente tem que ser bem compreensivo, inclusive, com essas coisas. Não pode viajar sempre, porque ele tem prazo da revista para entregar, então a gente tem que ser realmente, né, adaptar a rotina um pouco ao desenhista. Porque olhando para ele, principalmente adolescente, deve falar assim, é uma curtição, né? Ele faz o que ele quer, mas é um trabalho. E as meninas que frequentam hoje, que são fãs, que desenham, o que você está achando desse movimento, desse aumento de mulheres nesse meio? Acho que hoje em dia tem público feminino em tudo mais, né? Todos os segmentos de entretenimento hoje em dia estão aproveitando esse nicho de público feminino, né? Hoje em dia a gente já tem, aqui tem muita publicação de mangás e quadrinhos voltados só para o público feminino, né? Então acho que aumentou bastante. Antigamente a gente realmente não via muita mulher que gostava, era só, até mesmo com a Mônica jovem, ela aumentou bastante o número de meninas mesmo, que já começam desde cedo a ler, porque antes era uma coisa realmente que mais os meninos gostavam, né?
Esse ano, os escolhidos foram Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, e a Coreia do Sul, que tem se destacado na produção de quadrinhos, principalmente os mangás. Olha, está muito interessante, tem muita coisa para ver, as exposições estão muito boas, tem as palestras também, estão muito boas também, e atividades, muitos autores presentes, autografando livros, fazendo lançamento. Tem muitos livros novos sendo lançados, né, principalmente de autores independentes, e é isso aí. E você é fã há muito tempo de quadrinhos, começou com quem? Então, eu sou fã desde criança e atualmente eu tenho uma editora de história em quadrinhos. Eu sou um editor de história em quadrinhos e eu comecei, não sei, lendo Disney, depois conhecendo Asterix e aí foi, né, para partir para histórias em quadrinhos mais adultos, né, com temas mais adultos. Como é que está o mercado, os artistas brasileiros? Então, é um mercado que está crescendo, tem aparecido muitos artistas, tanto roteiristas como desenhistas novos, e estão lançando ou através de editoras normais ou partindo para a edição própria. O próprio autor faz a edição do livro dele. E aqui no FIC a gente pode ver isso, que tem muitos autores com um trabalho excelente e lançando livros aqui, né? O público é bem diversificado, podendo ser visto pelo salão pessoas de todas as idades. Jovens e adultos podem ser vistos pelos corredores da exposição. A interatividade marcou essa edição. Então, eu tenho um grande interesse pela área dos quadrinhos, eu até tento escrever algumas vezes e eu vim aqui mesmo porque é um lugar onde todo mundo que curte, não só a cultura dos quadrinhos, como a cultura pop, essas coisas, vem pra cá pra se reunir, fazer novos amigos e expandir um pouco mais o conhecimento da galera aí, do povo. É um projeto bacana, tende a sempre crescer, o mercado dos quadrinhos está crescendo bastante no Brasil. E tá uma vez de parabéns, né? Tá muita coisa bacana, estou conhecendo muitos artistas novos que eu nunca tinha visto. E já estou pegando algumas, como eu estou começando agora, já pedindo ajuda dos mais experientes, como é que eu faço para chegar até lá. Estou curtindo bastante, estou aqui desde quinta-feira, já prestigiando o evento e pretendo ficar aqui até domingo para ver como é que vai ser o encerramento. Está bacana pra caramba. Tô achando muito bacana, eu gosto muito de quadrinhos, apesar de não acompanhar assim com maior frequência, mas eu gosto bastante, tô achando o evento muito legal. Antigamente nós só vimos homens nesses eventos, né? O que você está achando agora da presença feminina? Eu tô achando bacana, apesar de ainda ter mais homens, né? Ter mulher significa que a gente está sendo inserido nessa cultura, né? So
que eu quero pregar para vocês hoje é algo que eu tenho pregado. Eu tenho pregado uma série de mensagens sobre a igreja, o valor da igreja, como é importante você amar a igreja, você estar ligado na igreja. E eu tenho lido muitos artigos, tenho lido livros sobre a igreja, porque a igreja tem sido bombardeada. E eu quero ler baseado em João 10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É Jesus quem está falando isso. Então existem muitas igrejas que estão experimentando a morte, infelizmente. E o que é que faz uma igreja morrer? Foi o tema central da minha mensagem domingo pela manhã. Uma planta pode morrer na nossa casa. Quem não viu uma planta seca, morta, né? E teve que ser jogada água ali para ela renascer, reviver e novamente brotar. Às vezes não consegue nem brotar mais. Assim também empresas. Quem não já ficou sabendo de alguma empresa que acabou? Deixou de existir uma marca tão imponente, tão importante, de repente ela acabou. Também sabemos de famílias. Que dor é quando uma família acaba. Quando uma família morre, desintegra, causa uma dor tão grande, machuca tanto os familiares, todos os parentes e principalmente os filhos, o marido e a mulher. Eu já vi famílias morrerem, mas o que me assusta e que assusta realmente é que nos nossos dias nós vemos muitas igrejas mortas. A palavra de Deus diz, o Senhor falando para a igreja lá em Apocalipse, para as igrejas da Ásia: tens nome de que vives, mas estás morta. Você fala que está viva, igreja, mas na verdade você está morta. O próprio Senhor Jesus dizendo. E o que é que acontece hoje na Ásia? Somente 1% daquelas igrejas, 1% da população na Grécia é que são evangélicos. E na Ásia, toda ali foi invadida por heresias, invadida por situações que não tem nada a ver com o evangelho, com o pecado. E o que é que faz uma igreja morrer? A principal causa da morte das igrejas, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Europa, é a falta da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é insubstituível. Não podemos substituir a palavra. E é muito, infelizmente, comum nestes dias, nos congressos, nas aberturas de congressos que eu prego, e aí tem dança, e tem louvor, e tem solo, e tem testemunho, e quando já estamos perto de 10 horas da noite, o povo está ali desde 19 horas, 3 horas assentado, sem ir a um banheiro, sem cuidar de um menino direito, 3 horas, 10 horas, muitas vezes já me passaram uma palavra de Deus, dizendo, sabe o quê? Agora vamos à parte mais importante do culto. Mentira! A parte mais importante do culto foi gasta um tempo de falar de dinheiro, foi falando da programação da igreja, foi falando de tantas coisas e a palavra de Deus ficou secularizada, ficou em segundo, terceiro, quarto plano. Isso mata a igreja. Existem igrejas que têm tantas e tantos avisos, tantas coisas, e a palavra de Deus tem que ser 30 minutos. E muitos crentes dizem assim, eu gosto daquele pregador, que ele só prega 20 minutos, ele só prega 30 minutos. Eu já ouvi essa expressão, eu não gosto daquele pregador porque ele fica usando só a Bíblia. Então é muito perigoso eu ficar falando só de cura, eu ficar falando só de testemunhos que ali das famílias, mas não entrar com a pregação da palavra. A própria palavra nos dá advertência, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Então a igreja da Ásia deixou de pregar a palavra, parou de pregar a palavra. A igreja americana parou de pregar a palavra. A Europa parou de pregar a palavra.
quer dizer, o humanismo passou a imperar. Não, o povo não precisa carregar a Bíblia, não precisa se preocupar com a Bíblia, já tem a Bíblia em multimídia, já tem a Bíblia nos aparelhos aí eletrônicos. Para que Bíblia? E o povo parou de carregar a Bíblia. As próprias igrejas já têm ali as Bíblias. Então o povo parou de amar a palavra de Deus, né? Todo o avivamento que aconteceu no Antigo Testamento, sabe como que acontecia? A leitura da palavra. Então, mais do que nunca, você, querido, que me assiste, que não gosta de ouvir a palavra, não gosta de ler a palavra, não tem tempo da palavra, na hora da pregação levanta, vai ao banheiro, na hora da pregação fica atendendo o celular, fica brincando com o cabelo da namorada, fica brincando com canetas, lendo o boletim, muitas vezes os avisos. Não! Priorize a palavra. A palavra, ela é a água que limpa, é a água que gera vida. E se você não valorizar a palavra, isso aqui, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, eu estarei pregando uma série de mensagens sobre o que tem matado as igrejas, sobre a morte da igreja. E muitas vezes você irá ouvir eu dizer aqui que a água que alimenta as igrejas é a pregação da palavra de Deus. Pastor, prega a palavra, prega a palavra. Você vai ver que ela não volta vazia. Não fica com esse respeito humano, com medo de ferir o doutor, o empresário, com medo daquela pessoa que é o maior dizimista não gostar e sair da igreja. Aquela família que é importante, eles dizerem, não volto mais à igreja, o pastor fica só, não prega. Divide o culto em duas partes, pelo menos a metade daquele horário seja dedicado à palavra. E que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu peço a bênção para esse pastor, para essa ovelha, para essa igreja, que a palavra seja priorizada para a glória do Senhor mesmo, em nome do teu Filho Jesus. Que Deus te abençoe. Vem estar conosco, será um prazer tê-lo aqui juntamente com a sua família, para juntos nós exaltarmos aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Um beijão, fique com Deus. A paz do Senhor Jesus, amados. Eu sou o Magno Alves, atacante do Atlético Mineiro. Venho aqui vos convidar para as nossas reuniões todas as segundas-feiras. Atletas com Cristo, aqui na Getsemane. Você é o nosso convidado especial. Venham participar conosco. A sua vida será mudada. Que Deus abençoe. Olá, querido pastor do estado de Minas Gerais. O Conselho de Pastores do estado de Minas Gerais convoca você. Você que é pastor do interior ou da capital, nós temos a nossa reunião do Conselho de Pastores sempre na última terça-feira do mês, a partir das 7h30 da manhã. Não fique fora, venha fazer parte do Conselho de Pastores do estado de Minas Gerais. Reuniões, última terça do mês, sempre na Igreja Batista Getsemane, a Rua Cassiano Campolina, 360, bairro Dona Clara, telefone 31-3448-9898. Motojet, mais que um motoclube, muito mais que um sentimento de liberdade. Motojet é o Ministério de Motoqueiros da Igreja Batista Getsemane. Venha e participe você também. Informações 3448-9898. Eu não disse que você seria edificado? Quero ver você um dia participando desse programa, hein? Sempre temos matérias lindas que serão editadas, que serão dentro de uma programação apresentadas. Você tem alguma sugestão? Olha o site aí, ligue para nós, mande a sua sugestão, escreva para nós, será um prazer nós incluirmos a nossa programação, a sua sugestão. Também quero dizer que hoje, volto a te lembrar, hein? Grande conferência Jeová Nissi, o teatro maravilhoso que vai estar sendo apresentado aqui, esse grupo de teatro. Uma linda peça. E amanhã, olha aí, domingo, uma grande programação aqui na Igreja Batista Getsemane, com a apresentação de um teatro baseado na vida de Jó. Só estou te lembrando.
E terça-feira teremos a presença do Rodolfo Abrantes no culto à noite e do pastor Edson Rebustino e também o culto do Conselho de Pastores. Ei, pastor! Ei, pastora! Evangelista, seminarista, você é meu convidado para a reunião mensal dos pastores aqui na Igreja Batista Getsemane. Um abraço, fique com Deus e que novamente nós nos encontremos no próximo sábado com um abraço da Daniela Linhares e principalmente com a bênção do Senhor Jesus. Fique com Deus e até o nosso próximo programa Atitude.